derrama o meu amor sobre ti, derrama o meu amor, mais uma vez derrama. Pode aplaudir o nome do Senhor com alegria, faça isso. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Ainda de pé, a todos eu cumprimento com a paz de Jesus, com a paz do Senhor. E já os convido, aqueles que puderem, abra comigo a sua Bíblia. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, e os versos de número 1, 2, nós vamos tomar como base, não este texto em si, mas todo o enredo deste livro que comunica a nós de maneira tão expressiva algumas ações de Deus em resultado de algumas ações dos homens. Abacuque começa o capítulo 3 da seguinte maneira, verso 2: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém. Os irmãos podem, os que puderem, tome o seu assento, por favor. Estava lendo e pensando sobre a profecia de Abacuque. É interessante que o nome Abacuque é um nome que aparece única e tão somente aqui no livro de Abacuque. E o seu nome significa abraço. Abacuque é contemporâneo de Jeremias e talvez até do profeta Naum. E a sua profecia ou o seu livro encaixa-se na designação de profetas menores. Às vezes a gente pensa que o profeta é pequeno porque escreveu pouco, ou porque não escreveu nada. Mas a bem da verdade é que o que diferencia um profeta maior de um profeta menor não é o livro que ele escreveu, mas a extensão profética da sua profecia. É por isso que quando a gente lê, por exemplo, o livro de Isaías, a gente se reporta a Isaías como um dos profetas maiores, não porque o seu livro tem seus 60 e tantos capítulos, mas porque a sua profecia estende-se de tempos além do seu tempo. Não é assim a profecia de Abacuque. Abacuque, ele está vivendo um tempo extremamente difícil. Um tempo em que se podia perguntar: que mundo é esse que a gente está vivendo? Injustiça, imoralidade, descrença. E Abacuque, quando ele começa a observar o comportamento, e olha, gente, Abacuque não era de uma nação estranha. Abacuque era tão judeu quanto os judeus com os quais ele convivia. Então esta profecia e esses relatos do livro de Abacuque não se reportam a nações outras, senão a própria nação de Israel. Ou seja, a notícia que Deus dá a Abacuque não é a notícia do livramento. Olha, esse povo se rebelou contra mim. Eu imagino Deus dizendo: esse povo virou as costas contra mim, este povo se tornou rebelde, este povo se tornou imoral, este povo se tornou praticando todo tipo de violência e injustiça que se possa imaginar. Eles viraram as costas para o conserto. Escute,
A notícia que Deus dá para Abacuque: eu vou visitar essa geração. Essa geração não vai escapar das minhas mãos. E Deus começa a dizer a Abacuque o que é que vai acontecer. Aí Abacuque fica alarmado. É o que ele começa a dizer aqui no capítulo 3. Tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações. O que o Senhor tem dito a respeito do que esse povo está fazendo. E o que o Senhor vai fazer, eu estou alarmado. E aí essa frase de Abacuque, que a gente gosta muito de usar ela para chamar o povo para avivamento. Não, Abacuque está chamando o povo. Abacuque não está chamando o povo para avivamento aqui. O que Abacuque está dizendo é dizendo para Deus: Deus, renova essa gente, anima esse povo, Senhor, renova, faz de novo no meio da gente aqueles milagres e aqueles sinais e aquelas maravilhas que o Senhor vem fazendo no meio dessa gente desde o Êxodo, para ver se de alguma maneira esse povo desperta para reconhecer o Senhor de novo como Deus. Mas sabendo de que isso não vai acontecer, na tua ira, lembra-te da misericórdia. É assim que a oração começa, porque não tinha como escapar do juízo iminente de Deus. E eu penso, irmãos, que quando a gente olha para o mundo que a gente vive, esse mundo só piora. Não significa dizer que o mundo de hoje é pior do que o mundo de ontem, porque não é. A gente só constata que o mundo está piorando. Mas não pense que está pior, porque não está do que ontem. Ele só está ruim hoje. Talvez fique um pouquinho mais amanhã. Mas se a gente começar a pensar sobre as facilidades que nós temos hoje, né, eu me lembro de 20 anos, né, pode até ser menos, 10 anos atrás, a gente não pode dizer que esse mundo é pior do que o mundo de 20, 30 anos atrás, porque não é. Esse mundo está melhor. Mas parece que as coisas, que o sistema que move as pessoas, os sentimentos que movem as pessoas, parece que isso vai deteriorando as personalidades, vai deteriorando as pessoas por dentro. A gente tem acesso hoje a recursos inimagináveis, mas ainda assim convivemos com a fome, convivemos com o desemprego, convivemos com as moléstias. A ciência, por mais que evolua, não consegue encontrar cura para todas as doenças e morre gente dia após dia. Os hospitais aí, já vista, lotado de gente doente. As drogas, os vícios, a violência, a prostituição, os divórcios avançam vertiginosamente. E é incoerente a gente pensar que o Brasil, com a sua numerosa crescente de cristãos, parece que na mesma proporção em que cresce o número de cristãos, cresce a violência, cresce o divórcio, cresce o número de viciados, cresce o número de suicídios, de aborto. Parece que isso é um número que não comporta uma certa... É paradoxal. Parece que esses números não se ajustam. Porque o mundo está em crise. O mundo está perdido, sem rumo. O mundo tem fome e tem sede de um Salvador. Mas o que o mundo ainda não percebeu é que o Salvador já veio. Mas parece que as pessoas estão o tempo inteiro na busca de um Salvador. E não há quem se apresente como tal. Mas somos nós a igreja, que fomos colocados por Deus aqui, ou seja, existimos para fazer o mundo de Deus funcionar. Há um caos estabelecido, e nós não estamos aqui pregonizando apocaliptismo, não, dizendo que está ruim porque as profecias dizem que está ruim, não, porque a igreja está aqui para ser sal e para ser luz, é para dar direção, é para dar sabor. O mundo está em crise e vai continuar em crise, mas esse é o mundo sem Deus. Porque o mundo com Deus não pode conviver com crises que Deus não possa cuidar delas. É essa manifestação dos filhos de Deus que vai trazer cura para esse mundo doente.
O que vai salvar o mundo não é a ciência, não é a política, não é um programa de inclusão social, ou mesmo uma consciência ecológica, um plano de sustentabilidade, ou um ícone mítico. Não vai salvar o mundo. Embora tudo isso seja importante e tenha o seu lugar na história, mas não são esses ingredientes que vão salvar o mundo. Deus está contando com quem? É com a igreja. A resposta está na igreja, esse corpo místico de Jesus que deve espalhar a semente da cura. Só pode curar aquele que está curado, só pode transformar aquele que já passou pelo processo da transformação. A gente não pode ficar satisfeito com o mundo sem a presença de Deus, e a presença de Deus se manifesta no mundo através da igreja. Eu fico pensando em declarações do tipo da que fez Karl Marx. Karl Marx, indignado com as injustiças, eu vou ler na íntegra o que diz o texto. Ele vai dizer assim: não basta criticar a religião, diz ele. É preciso não só criticar a raiz material, ou seja, a alienação do trabalho, a exploração econômica, da alienação religiosa, como também eliminar revolucionariamente as condições de miséria terrestres, das quais deriva a necessidade do mundo celeste. Diz ele, é preciso atacar diretamente a miséria terrestre, a alienação econômica, é destruir indiretamente a necessidade de mundo celeste. Ele continua dizendo, se eliminarmos a pobreza, a miséria e construirmos um mundo justo, diz ele, está totalmente eliminada a ideia de Deus, ou mesmo de religião. Até porque, ele continua, essa ideia só prospera em razão da injustiça social. Por causa da opressão, o homem busca na religião uma forma de esquecer que é oprimido. Então a religião é um ópio, um instrumento sedativo para fazer esquecer as misérias terrestres. Assim, a religião é um instrumento que, apesar de apelar à benevolência dos poderosos, ao apresentar o céu como lugar da justiça e da compensação, justifica o estado de coisas existentes, o domínio de uma classe sobre a outra. Marx continua, a ilusão de um mundo transcendente e justo serve para que as injustiças se perpetuem na sociedade humana. Palavras de Karl Marx. Aí, para corroborar com isso, um escritor chamado Richard Dawkins escreveu um livro chamado Deus, um delírio. E ele vai dizer o seguinte, a fé religiosa, seja ela qual for a denominação, não é apenas uma ilusão inofensiva, mas um delírio nocivo, do qual a sociedade precisa ser curada. Ou a igreja se faz igreja, ou declarações como essa perpetuarão na história e continuarão fazendo sentido para muitos que desacreditaram da igreja, não porque essa igreja, corpo místico de Jesus, deixou de ser evidente no mundo, mas é porque há uma proliferação tão horrorosa de crentes, mal crentes, que fazem com que essas verdades pareçam ser verdades absolutas. É diante de declarações como estas que a igreja precisa voltar a ser sal e luz. Que nós não estamos aqui fazendo falácias, vendendo terreno em alto mar. Que nós estamos aqui anunciando o reino de Deus aqui e agora, para tirar o homem da sua miséria existencial, do seu mundo de pecado, de miséria, de desgraça, de morte, e transportá-lo para o reino do seu amor, onde Jesus Cristo reina, onde Jesus Cristo é Senhor, onde as coisas de verdade funcionam, onde a alegria é verdadeira, onde o amor é verdadeiro, onde a comunhão é verdadeira, onde as coisas se transformam e nós somos transformados para transformar o mundo.
Somos igreja para funcionar, nós não somos apenas igreja para existir como denominação. Ou é isso, irmãos, ou Karl Marx tinha razão, ou Richard Dawkins tinha razão. Quem é que tem a razão? É Jesus quando diz eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Jesus quando diz eu vim para que vocês tenham vida eterna. Eu fui preparar lugar para vocês e eu vou para o lugar para onde eu quero levar vocês. Estejam, pois, despreocupados. Porque há um lugar de paz, justiça, amor. Mas esse lugar, irmão, não é um lugar apenas da nossa transcendência. Esse lugar é um lugar da nossa vivência existencial. É o lugar onde o reino de Deus está dentro de nós, habitando aqui e agora. Ou não faz sentido a pregação de um evangelho onde o poder de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus não se manifeste. Aí Abacuque, que está vendo tudo isso, nessa oração de avivamento, ele está dizendo, nesta hora em que a gente precisa tanto de ajuda, ajude-nos novamente, como o Senhor já fez no passado. Mostre o seu poder que pode nos salvar. E aí ele vai dizer, até quando, Senhor? Até quando? E ele vai constatar, o mal é inevitável. Mas aí Deus vai dizer para Abacuque, Abacuque, não se preocupe. Porque aqueles que colocarem a sua confiança em mim, é Deus dizendo, aqueles que, independente da circunstância em que estiverem vivendo, colocarem a sua confiança em mim, o livramento virá, porque o justo viverá pela fé. E não é fé para viver milagre, não é fé para ser promovido, não é fé para ganhar um carro novo, não é fé para mudar os seus status sociais, é fé para resistir o dia mau. É isso que Deus está falando a Abacuque. Ao mal preconizado virá o juízo de Deus. O justo vai viver pela fé. Ele não vai recuar. Ele não vai desistir. Ele não vai ficar trôpego pelo caminho. Ele vai resistir. O livramento vai alcançá-lo. Nesse texto, o grande problema de Israel é essa autoconfiança, é esse abandono de Deus, é essa torpeza moral que toma conta dos seus corações. Estão mergulhados na iniquidade, na idolatria, e acharam que Deus não ia se importar. Eu acho isso interessante, porque às vezes a gente começa a fazer umas coisas estranhas e acha que Deus não vai se importar. A gente inventa uma história aqui, enfia o pé na jaca ali, se atropela numas coisas e diz, não, Deus vai perdoar. É tempo da graça. Não é assim que muita gente gosta de dizer, pastor Jair? É assim, não é? Vamos brincar de ser crente, vamos brincar disso e daquilo, porque é graça. Deus vai vir mesmo com perdão e vai perdoar todo mundo. Parece que estamos vivendo tempos assim, como que se Deus não fosse se importar. Aí, Gálatas 6, Paulo escrevendo à igreja que tinha esse pensamento, Paulo vai dizer, olha só, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, vai colher. Irmãos, é um espírito diabólico que costuma se apoderar das pessoas para dizer, você não precisa de Deus. O mais curioso é que, em determinada circunstância, a gente está ajudando a construir um mundo sem Deus. Agindo na própria força, na inteligência, nos networks da vida que a gente vai construindo por aí, a gente se acostuma à ideia de que Deus não é tão importante assim. Esse espírito que se move em forma de egoísmo, de narcisismo, de rebeldia, de idolatria, de autossuficiência, de desejos incontidos, que rouba a esperança no porvir e nos fixa nos prazeres efêmeros dessa vida. E parece que essa vida é tudo. Ou Deus responde a minha oração, ou Deus, esses crentes assim, que parece que
vivem apenas para essa vida, não leram o que Paulo disse, que se esse nosso entusiasmo voltar-se tão somente para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A gente não pertence a esse mundo. Quando as coisas não acontecem, quem pertence a esse mundo se desespera. Abacuque presencia o juízo inevitável de Deus, mas se fortalece no Deus da misericórdia. Não importa qual seja o momento, a gente tem que se agarrar à misericórdia de Deus, porque a misericórdia de Deus nos levará a ter uma visão de esperança. A minha esposa Silvia cuida de pessoas com problemas emocionais. Nos últimos 3 meses, uns 3 ou 4 pacientes dela, com idades entre 18 a 35 anos, tentaram um suicídio. E só não conseguiram porque alguém correu mais do que a morte e os conseguiu livrar da morte propositada por eles mesmos. E a gente se pergunta, por que essas pessoas querem morrer? Porque ninguém aqui quer morrer. Na verdade, quem se suicida, ele não quer morrer. Ele quer se livrar da dor. Ele quer se livrar do sofrimento. Por isso ele entende que se morrer, o sofrimento vai embora. Então qual é o problema? Não é morrer. O problema é o sofrimento, é a angústia, é essa tristeza que se aloja dentro da alma do indivíduo e ele entende que não consegue mais viver esse drama existencial, é melhor morrer. Mas não é o que ele quer de fato, não é morrer, é ser livre da dor. Parece que a gente, quando perde a esperança, os nossos ossos adoecem. É o que diz o salmista, é a esperança adiada, faz os ossos adoecerem. Veja como é profunda a dor, como é profundo o sofrimento, a ponto de ir aos ossos. E a gente precisa aprender a viver com esperança, porque a desesperança gera a frustração que traz consigo os medos e outras tantas coisas mais. Essa é a causa, esse é o movimento desse mundo estragado. As pessoas confiam nas propostas, nas promessas, e quando as coisas não acontecem à altura das propostas e das promessas, o desespero vem. Tem muita coisa acontecendo no mundo, e tem muita coisa acontecendo no nosso mundo, paralelamente, que pode frustrar a nossa esperança. Imagina a notícia para Abacuque, saber que vem aí um povo que não tem o menor escrúpulo, eles matam mesmo, eles são terríveis, eles não têm o menor senso de amor à vida, eles vêm aí e vão arrasar com a gente. E parece que Deus está permitindo que isso aconteça. No coração de Abacuque ainda reside um outro sentimento, em que ele vai retrucar com Deus e vai dizer: mas Senhor, nós somos o teu povo, nós somos a nação escolhida. Como pode um povo ímpio, mas muito ímpio, vir ser a tua vara de correção contra nós que somos o teu povo e somos mais justos e mais íntegros do que eles? Aí Deus diz: é desse jeito mesmo, Abacuque, é essa nação que vai vir, é essa nação que eu vou dar a vocês como vara de correção. Eu fico olhando às vezes, para os nossos quadros políticos, nossos quadros sociais, e a gente vê alguns desenhos se desenvolvendo. É como se Deus estivesse dizendo a mesma coisa hoje para nós. Escuta, por causa da prevaricação, das injustiças, das imoralidades, das idolatrias, do egoísmo, desse mundo miserável que vocês escolheram viver, eu vou dar a vocês a vara da correção. Não vai ter escape, e a única solução é o justo viver da fé, apoiado na misericórdia de Deus, que não nos abandona à própria sorte, mas não deixa de nos corrigir, porque nos ama. Que a gente pensa que às vezes é livramento, é vara de Deus. Que a gente pensa que vai ser um maná no palácio, é maná num deserto. Isso pode frustrar a esperança.
Porque Abacuque vai dizer: Senhor, eu ouvi as tuas declarações e fiquei alarmado. Mas na frente um pouco ele vai dizer: os meus joelhos batem um no outro. Estou completamente aturdido com essa notícia. O profeta, ao perceber tudo isso, que se aproximava esse juízo de Deus, ele treme nas suas estruturas. Mas ele vai dizer: aí está a esperança. Aí está a esperança. O Senhor Deus, no meio de tudo isso, é a minha fortaleza. É Ele que faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Vai acontecer o que tem que acontecer, mas pela fé, e eu sou o justo que vive pela fé, eu vou andar como corças altaneiramente, fortalecido pelo braço de Deus. É esta confiança na força que vem de Deus e não na nossa que vai mudar as perspectivas da vida da gente. É o modo como olhamos para a vida que nos vai fazer perceber a alegria da salvação. Existem pessoas que perderam a capacidade de crer, vivem religiosamente num plano absolutamente cerimonial, de regras. Isso quase que gera um relacionamento meritório entre nós e Deus, porque a gente faz tudo tão certinho que Deus se vê, na nossa ótica, obrigado a nos atender. A gente jejua direitinho, dá o dízimo direitinho, vem para a igreja direitinho, pede perdão direitinho, perdoa direitinho. A gente faz tudo tão certinho, tão certinho, tão certinho, tão certinho, que Deus se vê obrigado a me responder e a me atender. Não é nessa força que a gente vai vencer. Eu gostei muito de ler uma frase que diz assim: Deus coloca a sua força em nós e depois chama a gente de forte. Já parou para pensar? Ele coloca a força dele em nós. A gente infla e ele diz: agora você é forte. Vai nessa tua força, eu sou contigo. Esforça-te, não te desanimes, não te desampararei. Estarei contigo, não pasme, não te assuste. Eu estou contigo, te tomo pela tua mão direita. Eu te ajudo, eu vou contigo. Você não está sozinho. Essa é a voz de Deus para gerar esperança no coração da gente. Ainda que os inimigos sejam maiores, mais fortes, belicamente mais armados, o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Portanto, não temeremos. É Deus que responde, mesmo em meio à dor, mesmo em meio às perdas. Ele nos convida a confiar no seu braço forte. Qual é a figueira da sua vida que não dá mais flores? Qual é o fruto que foi arrebatado da sua videira existencial? É tempo de redescobrir a fé que nos capacita a ver o mundo pelo avesso, na perspectiva de Deus. Essa fé grande, essa declaração, fé tão grande quanto a de contemplar milagres, é aquela que, mesmo quando eles não acontecem, ela continua de pé. Essa é a fé grande. Ela não é fé porque recebe, ela é fé porque sabe em quem está a sua esperança, a sua confiança. Ainda que a gente viva num mundo esquisito, cheio de divergências e paradoxos, a fé que Deus colocou em nossos corações traz a nós esperança, faz brotar dentro da gente um sentimento. Eu não sei como vai ser, eu não sei de onde vem, eu não sei o que Deus vai fazer, mas brota dentro da gente um eu sei, sem explicação, eu sei. E a nossa vida só terá sentido assim, quando a gente aprende a andar com Deus. A gente sabe, não sei como vai acontecer, mas eu sei, há dentro de mim essa convicção, essa certeza de que Deus há de nos conduzir para viver essas experiências, onde é o braço dele que nos conduz ao triunfo, à vitória. É dessa maneira que é a fé que vence o mundo.
Segunda coisa, na perspectiva de Abacuque, é que por mais que Abacuque tenha pedido a Deus um milagre, Deus disse, não vai ter milagre, vai ter correção. O único milagre que você vai ver, Abacuque, é o milagre da misericórdia. Parece que esse não é o milagre que a gente gosta, né? Né, Aline? A gente quer mais um milagre do livramento, a gente quer mais um milagre da resposta para isto ou para aquilo. Mas quando Deus diz, eu vou te dar o milagre da misericórdia, o milagre para suportar, o milagre que não vai ver nada mudando, mas vai ver uma força extraordinária brotando dentro de você para vencer a circunstância, parece-me que a gente não aprende muito dessa forma, mas Abacuque está aprendendo o quê? Não tem como escapar. Então Deus, lembra-te na tua ira da tua misericórdia. A gente não pode controlar milagre, porque a vida está cheia de coisas que também a gente não pode controlar. Seria bom demais, né, Pereira? Se a gente pudesse controlar tudo, tivesse tudo debaixo da rédea dos nossos controles, seria maravilhoso, mas não é assim. As notícias chegam e a gente não sabe, às vezes, o que fazer com elas. Quanta coisa na vida da gente deveria ter sido do jeito como nós gostaríamos que fosse, mas não foram. Você pode começar a pensar aí. E a gente, às vezes, para de viver e fica vivendo à espera de um milagre. Essa atitude é muito parecida com aquele que observa o vento. Ele não planta, ele não semeia, mas ele tem certeza que ele vai colher, porque Deus vai fazer o milagre. Não é assim que algumas pessoas admitem querer viver? Não fazem absolutamente nada, porque acreditam que Deus, de uma forma sobrenatural, vai fazer as coisas aparecerem. Não dá para prever quando que o milagre vai acontecer, ou se vai acontecer. A gente ora, a gente confia, mas é Deus que sabe a hora, o modo, o tempo. E aí, no meio de tudo isso, Abacuque vai fazer essa declaração fantástica. Pode a figueira não florescer, ou seja, ausência de milagre. Olha quanta coisa ele vai dizer aqui. Pode não ter fruto na vide, ausência de milagre. O produto da oliveira pode falhar, ausência de milagre. Os campos podem não produzir mantimentos, ausência de milagres. As ovelhas podem morrer no pasto, ausência de milagre. Pode no curral não ter gado, ausência de milagre. Todavia, aí vem um todavia para mudar a história dessas tantas frases, parece que são frases tão negativas, tão contra nós. Mas na tua ira, diz Abacuque, lembra-te, Senhor, da misericórdia, porque pode tudo isso acontecer, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, porque Ele virá e o justo saberá pela fé que Deus é Deus que cuida dos seus. Até porque o milagre sou eu, e eu me alegro no Senhor e exulto nele, porque eu sou o milagre de Deus. Você pode até não acreditar nisso, mas você é o milagre de Deus. Por isso, meu querido, minha querida, para finalizar essa reflexão, no meio de todo esse anúncio de tragédia, pega o teu pão e lança sobre as águas. Mas pastor, é crise, é isto, lança o teu pão sobre as águas. Porque na nossa jornada espiritual, existencial, a gente precisa aprender a conviver com o tempo das coisas. O pregador diz que há tempo determinado para tudo na vida. O tempo é mais importante que dinheiro, é um bem de infinito valor. Embora determine a nossa finitude, ainda assim é o bem mais precioso que nós temos. Por isso, é sempre importante lembrar que o tempo passa, e passa depressa demais. E a gente precisa aprender a morrer vivendo, ao invés de viver morrendo. Porque o tempo exige da gente iniciativas.
Eu não sei, no contexto de Abacuque, o que é que Abacuque vai fazer. Mas eu sei de uma coisa: cruzar os braços nunca, se render às circunstâncias jamais, fechar os olhos e imaginar que não tem mais nada acontecendo, jamais. O justo que vive pela fé é justo que age pela fé. A altura do Deus que ele acredita, do Deus que ele crê. Tem coisas que é para depois de muitos dias, então a gente precisa colocar o pão sobre as águas. A gente precisa começar a ser a diferença nesse mundo caótico, perdido, miserável que a gente vive. A gente não pode viver à espera de receber aquilo que a gente não está disposto a dar. O mundo espera de nós alguma coisa, e a gente está dentro das nossas paredes e dos nossos mundos esperando de Deus alguma coisa para mudar a nossa realidade de conforto e bem-estar. Ou não é assim? Toda injustiça atrai a ira de Deus. Se você quer carinho, aprenda a dar carinho. Quer respeito? Respeite. Quer que alguém seja solidário a você? Seja solidário. Viu alguém com dificuldade? Ajude. Lance o teu pão sobre as águas. A seu tempo é Deus que faz as coisas acontecerem. Tudo o que a gente faz, quer queira, quer não, aponta para alguns resultados na vida da gente e na vida daqueles que estão perto de nós. Tem gente fazendo um monte de coisa equivocada, coisa errada, esperando que as coisas certas aconteçam pelas vias do errado. Não vai acontecer. Tem gente fazendo da fé um instrumento de negociatas, querem viver milagres da parte de Deus, e alguns, quando acontece, desprezam aquilo que não considera milagre. Aí Abacuque vai continuar dizendo ainda que a figueira não floresça, e que não haja fruto nas vides, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu vou me alegrar no Senhor, vou exultar no Deus da minha salvação. E quando Abacuque está dizendo essas coisas, literalmente, ele está há centenas de anos antes de Jesus. Talvez ele não fizesse ideia de que, mesmo depois de milhares de anos, suas palavras se tornariam extremamente atuais, como se fazem hoje, no dia e no tempo em que nós estamos vivendo. Esse mundo religioso, mergulhado em teologias fantasiosas, onde cada vez mais os olhares se voltam para o homem e não para Deus. Perdemos o equilíbrio entre o teocentrismo e o antropocentrismo, mergulhamos fundo no humanismo desumano. Tudo tem se tornado válido, desde que seja bom para mim. Aí Abacuque vai dizer: mesmo que você não enxergue cura para a sua doença, mesmo que você não ache que não há salvação para algumas coisas que você julga importante, e mesmo que surjam aflições tamanha que você imagina como Abacuque que não vai suportar, mesmo assim, alegre-se no Senhor. Mesmo que não haja gado ou ovelha e a fome bata a sua porta, todavia não se esqueça do Senhor e nem se sinta debaixo de maldição, porque o socorro vem e o justo viverá pela fé. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Eu desafio você aqui essa noite, literalmente, a confiar apenas no braço de Deus. A gente viveu ultimamente uns climas assim tão estranhos entre nós. A gente nem parecia crente. Vivemos um clima de militância tão apartado daquilo que é o projeto de igreja que Deus tem para a gente. Algumas coisas tão estranhas. Parece que as nossas orações
São orações que dizem para Deus o que Ele tem e o que Ele não tem que fazer. E Deus é Deus. É o Deus de Abacuque. É o Deus que visitou Israel. É o Deus que visita o Brasil. É o Deus que visita a Assembleia de Deus, que visita a Batista. É o Deus que visita a minha casa, que visita a sua casa. É o Deus que visita o seu trabalho, que visita a sua repartição. É o Deus que visita o seu passo. É o Deus que visita o seu coração. É o Deus que sabe o que vai aí nos seus pensamentos. É o Deus que sabe as intenções que você tem em tudo que você faz. Esse é o Deus de Abacuque que diz: na ira Ele visita, porque a vara da correção de Deus nos alcança, para que a gente não seja condenado junto com o mundo. Essa é a ideia de Deus. A nós só nos resta uma coisa: agregar ao nosso coração a palavra que Deus dá a Abacuque: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Quando a gente entende isso, a única coisa que a gente vai dizer para Deus é: na tua ira, lembra-te da misericórdia. Aqui está um justo orando. Só o justo faz essa oração, pastor Jairo. Só o justo entende que o braço de Deus, por um lado, ele açoita, por outro, ele acolhe e cura. Ele diz: eu faço a ferida e eu a curo. Ele é o Senhor que cuida de nós nas minúcias das coisas com as quais a gente vive. Deus não dispersa sequer um detalhe da vida da gente, e Ele está atento a tudo e a todos. É com essa perspectiva de salvação, porque aqui está um projeto de salvação da parte de Deus. Talvez alguém entrou aqui essa noite dizendo: a minha vida está perdida, eu não sei para onde vou, não sei o que fazer, estou num estágio feito quem anda dentro de um labirinto sem saber exatamente para onde ir. Como um garimpeiro, eu já garimpei em tantos terrenos, à procura de uma pepita de ouro ou de uma pedra preciosa que desse à minha vida um novo sentido. Mas sabe o que Jesus te oferece hoje aqui? Vida eterna, salvação, perdão dos seus pecados. Eu não sei se você está aqui conosco essa noite, mas se você estiver e você quiser Jesus na sua vida, eu convido você a levantar assim uma das suas mãos onde você estiver, e nós vamos orar por você e abençoar a sua vida orando junto com você. Tem alguém aqui no templo que gostaria de entregar a sua vida para Jesus hoje aqui? Pelos meios eletrônicos, você que nos ouve talvez esteja aí fazendo a sua confissão diante de Deus, dizendo: eu quero Jesus na minha vida, eu preciso de Jesus na minha vida, eu preciso de um norte, eu preciso de um significado, eu preciso de um sentido, eu preciso de uma direção. Ele diz: eu sou o caminho. Está sem caminho? Jesus diz: eu sou o caminho. Ah, já vivi tantas mentiras, tantas inverdades. Jesus diz: eu sou a verdade. Ah, o meu mundo é um mundo de trevas, de escuridão total. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. Jesus tem resposta para a sua dor, para o seu sofrimento. Quero convidar você a ficar de pé comigo essa noite, para nós fazermos uma oração. Qual é a figueira da tua vida que parou de florescer? Qual foi a vide que parou de produzir? Quantas ovelhas foram arrebatadas no pasto? E quantos bois morreram no pasto? O justo viverá pela fé. Apoie o seu coração apenas nisso. Se estribes apenas nisso, na misericórdia de Deus. A mão dele não está encolhida para não abençoar, os seus ouvidos não estão agravados para não ouvir, e os seus olhos estão atentos a tudo que acontece. Estribes nisso, o justo viverá pela fé. Espírito Santo de Deus, que essa noite seja não apenas uma noite a mais, mas seja uma noite de reflexão para os nossos corações. Tempos difíceis como o de Abacuque a gente vive hoje. Tempos de egoísmo, de imoralidade, de violência, tempo de mentiras, tempos de frustrações, de medos. A gente vive tudo isso hoje, Deus. Talvez alguns de nós estejamos dizendo: eu não sou responsável por nada disso. Mas o simples fato de habitar os espaços, o simples fato de existir nesse tempo,
Não estamos fora, não estamos longe daquilo que Deus vai fazer, a fim de fazer com que o seu nome seja glorificado de novo, e novamente, e outra vez. Então a nossa oração hoje aqui, Deus, é a mesma oração de Abacuque: aviva a tua obra, meu Deus, faz de novo milagres daqueles que o Senhor fez no passado, para que se veja que o Senhor é Deus, e o teu nome continua grande, o teu nome continua sendo Deus em todas as circunstâncias. O Senhor não muda, Ele é Deus. Assim, Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Que os nossos corações se afinem hoje aqui. Que os nossos passos sejam passos aproximados dos teus. Que os nossos medos sejam lançados no Senhor. Que todas as nossas aventuras, meu Deus, sejam aventuras no Senhor. Que tudo aquilo que aflige a nossa alma, todas as incertezas, sejam depositadas diante de ti hoje, nesse tempo chamado agora. Porque o justo vai viver pela fé. Porque Deus não nos abandonará e jamais o fará a própria sorte. Estamos nele agarrados, estamos nele presos, e ele é o nosso socorro bem presente nos tempos da angústia. Seja o teu nome exaltado e glorificado aqui em nós e dentre nós. A ti a honra e a ti a glória sempre, Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Igreja do Novo Dia, uma igreja de missões.